Hi, minasan konnichiwa! Aqui é o Ricardo Cruz e o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou te mostrar muitas palavras e expressões da língua japonesa básicas para você já começar a utilizar na sua comunicação do dia a dia. São palavras e expressões e frases bastante comuns na comunicação diária da língua japonesa, então tem que saber. Vamos conhecer todas elas. Lembrando muito que a gente já tem uma data para o nosso novo evento que a gente celebra, que é o evento querido de todo o nosso público, que é a Nihon Golden Week. Ela vai do dia 9 até o dia 15 de novembro. As inscrições para participar estão abertas, é de graça. O link está aqui embaixo, é só você colocar o seu e-mail que você já está dentro sem nenhum custo. Quando o evento começar, a gente manda para você o conteúdo, você assiste a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, dentro desse período, do dia 9 ao dia 15. Então não deixa de participar de mais esse evento do Nihongo. Muito bem, a gente vai ver agora algumas palavras básicas que vão te ajudar a já começar a se comunicar em japonês. E se você estudar essa listinha, uma listinha que eu fiz aqui, preparei essa pauta de palavras que eu considero básicas, frases, pequenas frases que podem ser úteis e que podem se repetir em diversos contextos. Então, se você souber essa listinha de palavras, são umas 30 palavras, você vai ter bastante conhecimento já para começar a se comunicar em japonês e aprender mais ainda japonês se comunicando, que quanto mais a gente usa, eu vivo repetindo isso, quanto mais a gente usa um idioma, melhor a gente fica nele. Então é bom a gente estudar japonês? Claro que é bom ter um bom método, essencial, é bom ter um bom professor, muito importante. Mas é muito importante também você utilizar o idioma, pôr em prática. Então esse vídeo é muito importante porque ele já vai te dar algumas ferramentas, vai te dar alguma munição básica do japonês básico para você já começar a utilizar a língua japonesa. E identificar também, né? Se você não tiver a oportunidade de usar de fato, se bem que hoje com a internet a gente consegue se comunicar em japonês, pessoas do Japão, puxar assunto e tudo mais, mas se você não conseguir fazer isso, você vai conseguir também identificar essas palavras e frases na cultura pop. Bora! Primeiro grupo de palavras tem a ver justamente com a língua japonesa, quando você está falando com alguém e você quer entender o que essa pessoa está falando, de repente ela está falando muito rápido, e aí tem uma frase que você já pode usar, pedindo para a pessoa falar um pouquinho mais devagar. A frase é Yukkuri onegai shimasu. Yukkuri significa devagar, onegai shimasu, muito importante, significa por favor, é uma das maneiras de falar por favor. Então alguém está falando com você muito rápido, você fala Yukkuri onegai shimasu. Yukkuri onegai shimasu. Por favor, devagar. Eu não coloquei o verbo fale, né? Por favor, fale devagar, porque a frase fica perfeitamente inteligível dessa maneira. E eu quis, nesse vídeo, apresentar uma lista de palavras e frases que sejam simples, ok? Yukkuri onegai shimasu. Uma outra frase que você pode utilizar dentro desse contexto é Moichido onegai shimasu, tá? Quando você quiser pedir para a pessoa repetir o que ela disse porque você não entendeu. Isso você está falando de um jeito polido, então não se preocupe com isso. São frases bastante educadas. Moichido significa mais uma vez, né? Esse mo, um dos sentidos dele é mais, né? E ichido significa uma vez. Então, mais uma vez, onegai shimasu, por favor. Moichido onegai shimasu, por favor, mais uma vez. E aí a gente vai para um verbo que já é bem conhecido de muita gente que gosta de língua japonesa, que é o verbo wakaru, né? Que é entender. Mas eu quero apresentar ele aqui já com uma conjugação para a forma mas. Então, portanto, já numa forma polida. Wakarimasen. Wakarimasen quer dizer não entendo. Wakarimasen. Nihongo ga wakarimasu ka? Você sabe japonês? Wakarimasen. Não, eu não sei. Já esse verbo no passado, wakarimashita, né? Muita gente conhece, significa entendi, né? Wakarimashita ka? Ka é um ponto de interrogação, né? Uma partícula interrogativa. Você entendeu? Wakarimashita. Entendi. Tem um outro sentido também bastante usado, que é no sentido de entendido. Você quer combinar uma coisa, ou então amanhã, 10 horas da manhã, na frente do metrô, tá? Wakarimashita. Entendi. Entendido. Você concorda para coisas como marcar um compromisso ou alguma coisa que te pediram para fazer, tá? É o entendido do português, tá? Wakarimashita. Agora a gente vai entrar em umas pequenas frases para você perguntar o que é tal coisa, mas de um jeito natural. E esse jeito natural, ele é trazido com palavrinhas de preenchimento. A gente já falou bastante delas aqui no canal, mas eu vou trazer algumas mais importantes de novo, só pra gente lembrar. A primeira delas é sumimasen. Sumimasen. Tá aqui uma palavra bastante versátil, ela pode significar em alguns contextos tanto obrigado como desculpe, e nesse caso que nos interessa aqui, ela significa com licença. Sumimasen. Você tá chamando
a atenção de uma pessoa. Se você fala sumimasen num restaurante, o garçom vai olhar para você porque você está chamando o garçom. Com licença, por favor. No português seria isso. Se você fala sumimasen na rua para uma pessoa, você está chamando a atenção de um jeito polido dessa pessoa. Sumimasen. Então a frase que eu quero mostrar para vocês é: o que é isso? Você querer, de repente, estar numa situação que você quer perguntar o que são as coisas, né? Imagina uma viagem pro Japão que você for fazer. Muita coisa que você for olhar ao redor, você vai querer saber o que é, porque tem muita coisa curiosa no Japão. Então você pode dizer, sumimasen, sore wa nan desu ka? Né? Com licença, o que é isso? Sore é isso, tá? Então a gente tem que saber essa distinção. O isso é algo que está mais perto da pessoa que você está falando do que de você. Porque se fosse de você, é isto, que é kore. Então você está com um objeto curioso na mão, kore, porque está perto de você. Kore wa nan desu ka? O que é isto, tá? E se o objeto estiver longe dos dois, estiver lá no horizonte, a palavra é aquilo em português, que em japonês é are. Então vira are wa nan desu ka? Nan desu ka significa o que é. Are, aquilo, e o a partícula de tópico, né? A partícula que indica o que vem antes é o assunto. Sobre aquilo, o que é. Are wa nan desu ka? Frase muito útil. Uma outra maneira, né? Uma outra palavra de preenchimento é are wa nan desu ka? Tá, prolongando mesmo esse o no final, você está também puxando a atenção da pessoa com quem você está falando, com quem você quer falar. Você pode usar essas duas palavras de preenchimento, tá? Existem mais, mas aqui eu vou trazer só essas duas. Outra expressão muito útil para você usar em conversas em japonês, é muito comum quando a gente começa a estudar, ou até mesmo quando a gente já está mais avançado nos estudos, ser mais fácil a gente entender do que a gente falar. Eu acho que, inclusive, isso é algo que tem que ser respeitado. Se você está começando a aprender um idioma, não saia querendo falar logo de cara, porque você ainda não tem conhecimento, não tem estofo, não tem vocabulário, não tem vivência com esse idioma para soar natural. Então você acaba falando, querendo falar, você não sabe ainda, porque você precisa consumir muito mais no início para te munir justamente de vocabulário e de maneiras de se expressar naturais do respectivo povo nativo, né? E no caso do japonês isso é ainda mais verdade, porque muitas das construções de frases em japonês, elas são muito diferentes do português. Então não basta você traduzir as palavras para o japonês e achar que você está soando natural. Não, você precisa, através do consumo, através do estudo, se munir mesmo de situações reais, e aí você vai ter o seu japonês natural. Dito tudo isso, a frase que eu quero ensinar agora para você é sou desu ne. É uma frase de concordância. A pessoa está falando com você, e às vezes a gente fica nervoso porque a gente não sabe o que dizer durante a conversa. É uma palavra de preenchimento, uma frasezinha de preenchimento, que é sou desu ne. Você está concordando. É verdade, não é? Então, nossa, o último episódio de Cavaleiros do Zodíaco foi emocionante. Sou desu ne. Nossa, como é gostoso comer okonomiyaki. Sou desu ne. Você vai concordar com a pessoa de um jeito polido e vai soar natural. Então são palavrinhas, essa é uma expressão muito útil pra gente ter na cabeça. E fora que aparece em tudo quanto é canto, né? Você já inclusive deve saber dessa expressão. Outra expressãozinha de concordância é tashikani. Tashikani. Realmente. Tashikani. Concorda com mais firmeza ainda com o que estão falando. Alguém está provando um ponto, alguém está observando algo que você concorda, você acha que é verdade também. Tashikani. Tashikani sou desu. Esse sou, ele mostra que é isso, realmente é isso. Tashikani sou desu. Também uma ótima expressão para a gente ter na cabeça. Outra palavrinha que pode ajudar na fluência de uma conversação e muito usada pelos japoneses, muito polida, que também tem vários significados, é dozo, que é uma palavra de você dar permissão, vamos dizer assim. Uma palavra de permissividade. Pode ser traduzida como fique à vontade. Então você dá um doce, faz um presente de comer para uma pessoa, a pessoa fala, posso abrir? Você fala, dozo, fique à vontade, pode, né? Uma ideia de pode, tá? Uma palavra muito importante, tenha em mente. E agora a gente entra em adjetivos em japonês. Na língua japonesa, muitas vezes, só de você falar com ênfase um adjetivo, você já está falando uma frase inteira. Já está expressando esse adjetivo. Então, por exemplo, saiko. Essa é uma palavra que eu uso muito. Saiko significa incrível. Só de você falar saiko, você está falando que incrível. É incrível. Você não precisa do que, do não precisa disso. É só você falar o adjetivo que você está se expressando o que ele significa. Um que você tem que saber é i. 2 vezes a letra i, que significa bom. A origem dele literalmente ele significa
bom, algo bom. E ele na frase ii desu ne, você está expressando como é bom alguma coisa, está afirmando com o ne, né, a partícula ne, que busca essa concordância com quem você está falando, que é parecido com o né do português, está compartilhando a sua impressão de que alguma coisa é boa, né? Nossa, eu vou viajar para o Japão daqui um mês. Ii desu ne. Nossa, que legal, que bom. Inclusive o like, né? Eu já falei disso aqui no canal. O like do Facebook é ii ne. É uma versão um pouco mais coloquial dessa frase, né? Ii ne. Né? Que legal, que bom. Agora, i, ele tem outros significados, né? O mesmo i, que significa bom, em alguns contextos ele pode significar permissão também. Posso fazer tal coisa? Io, né? Ou ii desu, pode, com sentido de permissão. Em outras situações, o mesmo i, ele pode significar não quero. Você quer comer um cachorro quente agora? Ii desu, quer dizer, não, tá tudo bem, no sentido de não quero, tá? Um jeito educado, né? O japonês, na língua japonesa, a gente evita o negativo de maneira geral. A gente sabe que não em japonês é iie, uma das maneiras, mas dificilmente você fala iie. Você é sempre indireto, é sempre de um jeito para não falar muito emoções, não passar muito emoções negativas para a pessoa que você tá conversando, tá? Então você fala ii desu, quer dizer, não quero, tá tudo bem. Então tem esses outros sentidos também é muito importante a gente ter na cabeça. Alguns outros adjetivos, esses eu vou passar bem rapidinho, que japonês fala bastante, e aí é só gritar o adjetivo que você estará comunicando os seus sentimentos. Um deles é nemui, significa estou com sono. Que sono? Itai, que dor, né? Itai. Inclusive, é a reação dos japoneses quando eles batem sem querer a mão ou sentem uma dor repentina. Aqui a gente fala ai, ai. Em japonês eles falam ita, ita. Eles tiram esse i e vira a reação natural deles, né? Ai, o ai deles é itai. Natsukashi, que saudoso, né? Eu que vivo nesse mundo gosto de coisas antigas, assisto muitos filmes antigos, animes, tokusatsu. É muito comum essa palavra, natsukashi, quando eu converso com um japonês sobre, você lembra de Lion em Branco? Natsukashi. Ele só fala isso, que saudade, que saudoso. Muito comum também. Omoshiroi, né? Significa tanto interessante quanto engraçado. Alguma coisa tá muito engraçada, você só grita omoshiroi. Alguma coisa tá super interessante, se alguém tá te explicando a história do Japão antigo, você pode falar pra pessoa, omoshiroi, ou omoshiroi desu ne. O desu ne sempre é preferível se você quer ser mais educado. Omoshiroi desu ne, omoshiroi desu yo ne. Pode até pôr o yone depois, né? Omoshiroi desu yo ne. Nossa, como é interessante, não é mesmo? Enfim, esses finais desu ne, desu yo ne, é muito importante você ter na cabeça, tá? Porque esse tipo de coisa, na linguagem mais polida, quando você tiver mais um ambiente mais formal, com pessoas mais velhas, é preferível usar desse jeito. E pra gente terminar o vídeo, eu separei umas frases pra você aprender a pedir o line das pessoas. Aqui no Brasil a gente usa muito o WhatsApp, algumas pessoas usam o Telegram, mas no Japão, em muitos países da Ásia, se usa um aplicativo chamado Line, Line, que é o mais comum lá para se comunicar, igual a gente faz com o WhatsApp aqui. E aí você quer aprofundar a sua relação com uma pessoa, você pode perguntar, pedir para ela passar o line dela para você, se adiciona, vocês continuam conversando e treinando o japonês. E você diz o seguinte para ela, pode dizer o seguinte para ela, de um jeito direto, você fala, Line o oshiete kudasai. Me fala, me informe qual é o seu line, o seu line. Oshiete vem do verbo oshieru, significa ensinar, você passar uma informação para outra pessoa. E esse kudasai é uma maneira também de você falar por favor, tá? Fazer um pedido com por favor. Essa é uma maneira bastante direta. Tem uma outra mais polida que seria Line o oshiete moratte mo ii desu ka? Line o oshiete moratte mo ii desu ka? Uma frase mais longa, mais complexa e muito mais polida. Não vou entrar nos meandros da gramática, mas já entenda esse som, né? Oshiete moratte mo ii desu ka? Né? O verbo oshieru trazendo esse morattemo, né? Você receber o favor da ação da pessoa e traz uma polidez. Como eu disse, não dá para falar nesse vídeo sobre a gramática dessa frase, mas ela é mais polida. Chegamos ao final do vídeo, foram muitas palavras, essa era a ideia, mas agora eu já estou cansado. E isso em japonês a gente fala tsukareta, mais uma palavra básica para você saber. Tsukareta, né? Vem do verbo tsukareru, significa se cansar no passado informal. Então quando você fala, tsukareta, estou cansado, tá? Se for falar de um jeito mais polido, tsukaremashita, né? Estou cansado. O que forma uma expressão bastante usada no Japão o tempo todo, que é o tsukare-sama deshita. Você deve conhecer essa também, né? É uma saudação
para depois que as pessoas, uma pessoa, um grupo de pessoas fazem um esforço, terminam um trabalho, terminam uma tarefa, digamos assim. Depois do show, o staff fala para a banda, Otsukare sama deshita. Depois de um dia de trabalho, quando o funcionário fala, gente, terminei por hoje, vou para casa, os outros falam, Otsukare sama deshita. Como que se celebrasse o cansaço daquele dia ou daquela tarefa da pessoa. É uma expressão muito comum que a gente tem que saber também. Muito bem, espero que você tenha curtido. Essas são algumas palavras para você usar como munição para destravar a sua comunicação ou para pelo menos entender melhor quando essas coisas aparecerem, e elas aparecem o tempo todo. E para se aprofundar nesses assuntos todos, você tem que acompanhar a Nihon Golden Week, que vai do dia 9 ao dia 15 de novembro. Um evento totalmente gratuito. Se inscreve aqui embaixo, é rapidinho, coloca só o seu e-mail, só pra gente te mandar o link com os vídeos que compõem o evento. Lá eu vou ensinar japonês pra você, na prática, técnicas pra você usar a cultura pop, coisas que você já gosta, e aprender com muita rapidez, muita eficácia a língua japonesa. Eu aprendi dessa maneira, mudou completamente a minha vida, a minha trajetória, e pode mudar a sua também, tá? Não perde o evento. É isso aí, até o próximo vídeo. Já né?